Fala pessoal, tudo bem? Olha eu de novo aqui, agora com o álbum FIFA World Cup Qatar 2022 da Panini, meu primeiro álbum de capa dura, que eu já entendi que tinha que ser comprado de capa dura porque ele é mais premium, porque ele tem uma página mais, uma qualidade de um papel melhor, e ao longo do tempo a capa é o que mais danifica, a capa e a página do meio. Então dessa vez eu já vim com o álbum com a capa dura, né? Esse aqui que é a versão comum, né? Que tem a versão prata, ouro, né? Gold ou Platinum. Então esse álbum da Copa de 2022 aqui, eu já fiz esse upgrade em relação à questão da capa. Como eu falei, né? Eu já tenho um álbum aqui de 94, 98 que as capas já estão danificadas por conta do tempo mesmo, né? O papel começa a dissolver, a soltar, né, do grampo e tudo. Então aqui, esse álbum de capa dura, roxinho, bonitinho, né, com essa contracapa aqui também bacana, que não tem, né, na versão da capa mole. Essa Copa do Qatar aqui, que foi uma Copa bastante intensa, né, teve uma final maravilhosa. A final, para mim, é a melhor final que eu já vi, né, de Copa em termos de competitividade, né, de emoção, né. Para ser bem honesto para vocês, pessoal, eu torci para a Argentina por causa do Messi e por causa de ser um país sul-americano, porque eu não aguentava mais ver o europeu ganhando e fica parecendo que o nosso futebol não tem mais o mesmo nível que tinha de competitividade. Então aqui temos aqui a legenda, os campeões, a taça, a logo da Copa, o mascote, o símbolo da Panini, uma figurinha da FIFA. Aqui nós temos os estádios, né, com a sua capacidade e as cidades, né? O Catar, que é um país muito pequeno, né? E os estádios eram muito próximos, inclusive, né? E a Copa do Catar, ela foi feita entre novembro e dezembro, se eu não estou enganado, por conta do excesso de calor. É um país muito quente durante o meio do ano, do verão, então eles preferiram, para poder tentar minimizar a temperatura, fazer a Copa no final do ano. Aqui nós temos alguma foto em relação ao chaveamento, aos grupos, né? Aqui ainda eram 32 seleções, né? A última Copa com 32 seleções. Aqui algumas coisas relacionadas à Coca-Cola, à diversão. Aqui a propaganda do Adrenaline, né? Que são os cards, que é muito bacana também. Vale a pena colecionar se você tiver condições. Aqui, pessoal, as Legends, né? Que foram as figurinhas extras que foram lançadas. Inclusive, o pessoal achava que era para colar aqui. E não era, pessoal. É uma figurinha para ficar solta, tá? Se você não sabe, não é para colar aqui. Muitas pessoas foram colando aqui algumas Legends que foram saindo. Aqui, nesse álbum muito bonito, né? É o primeiro álbum que sai a figurinha com esse fundo todo azul, né? Antes era de maneira diferente, né? Alguns com fundo branco, alguns dentro do campo de futebol, alguns posando de fato para foto, outros você vê que pega o cara numa situação de jogo. Mas esse álbum aqui, a seleção do Catar, tá bastante bacana. As figurinhas não me parecem montagem, né? Aqui a seleção perfilada, país sede, que era o Catar. Aqui a seleção de Equador, né? A figurinha dourada, que é muito bonita, né? Sempre tem essa situação holográfica, né? Que chama quando tem essa mudança, né? Dá para ver pelo vídeo, né? Do fundo da figurinha dourada. A seleção do Equador, que está nessa Copa também, que o Gonçalo Plata, jogador do Flamengo, Ener Valencia, jogador do Inter, né? A seleção do Equador, que hoje está entre as principais seleções sul-americanas e vem participando das Copas aí de maneira recorrente. Aqui o Arboleda, né? Tá inclusive afastado lá do time de São Paulo, joga no São Paulo. Aqui a seleção de Senegal, né? A seleção de Senegal, que tem o Sadio Mané, né, como destaque, para mim, né, o principal jogador. Mendy também, um grande goleiro. Aqui a seleção da Holanda, né, que sempre vem competitiva, com bons nomes, né, com jogadores nos principais clubes europeus, né? De Light, aqui o Van Dijk, aqui o Memphis Depay do Corinthians, né? De Jong, entre outros jogadores aqui de destaque. Aqui a seleção da Inglaterra, né? Com Harry Kane, o principal jogador da Inglaterra é o Harry Kane. Aqui o Grealish, né, do Manchester City, Kyle Walker, Anderson, Declan Rice do Liverpool, aqui Maguire, que não está nessa Copa, Pickford, John Stones, Phil Foden, que eu acho que também não foi chamada, aqui o Saka, Sterling. Aqui a seleção do Irã, também
não tem grandes destaques, na minha opinião. Aqui é a seleção dos Estados Unidos, né, que agora é sede, né, da Copa desse ano, né, com destaque aqui por Pulisic, né, jogador de origem talvez croata, sérvia, né, desses países do leste europeu, que é como eles falam. Aqui é a seleção do país de Gales, né, com destaque por Gareth Bale, né, um grandioso jogador. Eu acho que o Bale era um cara, assim, não tinha muita mídia talvez em cima dele, não será? Eu achava o Bale um excelente jogador. Eu gostava de ver ele, um cara muito atlético, né? Pra mim, em algumas coisas ele era bem melhor do que o Cristiano Ronaldo. Aqui a seleção da Argentina, né, que chegou como, inclusive, Brasil, Argentina e França chegaram como favoritos. O Brasil sempre chega como favorito. Esse ano que não, tá? Esse ano a gente tem pelo menos as 5 seleções aí mais favoritas do que o Brasil. Talvez o Brasil seja a sexta força, a quinta força. O Brasil tem um histórico de fazer boas Copas quando chega desacreditado, né? Aqui o Martínez, Dibu Martínez, né, que foi decisivo. Não tem como ganhar uma Copa se você não tiver um goleiro que faça a diferença em momentos decisivos, em disputa de pênaltis. Esse cara aqui, pra mim, ele é um craque. Ele é um craque. Muito bom jogador. Queria, inclusive, ter um cara desse aqui na seleção brasileira. Tá? Queria um cara desse, apesar dele talvez não estar entre nos principais clubes europeus, mas é um excelente goleiro, em todos os sentidos, mental e técnico. Aqui o Otamendi, que vai estar na seleção, né, vai disputar a Copa, né, como veterano. Acho que ele deve ter quase 40 anos, se eu não estou enganado. 88, ele deve ter 38, 39, por aí. Aqui o Lautaro Martínez, também que é um destaque da Inter, também tá. Aqui Julian Alves, principais jogadores, talvez o principal jogador da Argentina nesse momento, né? Mesmo com o Messi, que talvez não esteja no seu auge, né? Messi que surpreendeu muito, né, na última Copa, foi o melhor jogador, foi o artilheiro da Argentina, né? E esse ano eu também não subestimo o Messi, não subestimo o Cristiano Ronaldo, são os caras que têm muita experiência em futebol ainda, tá? Por incrível que pareça. Tomara que ele esteja bem fisicamente para fazer uma boa Copa. A gente nunca torce contra um cara desse aqui, contra o Cristiano Ronaldo, contra o Mbappé. Assim, por mais que a França seja uma adversária, seria uma pena, né, você ter uma Copa sem um cara igual o Mbappé, né, vencer. Acho que a graça do negócio é você vencer esses grandes jogadores, né? Você vencer um time com esse cara jogando. Essa é a graça da coisa. Aqui o Depou, também um excelente jogador. Di Maria também foi um dos destaques, marcou um gol na própria final. A seleção da Argentina, que apesar de ser campeão, não vem como favorita. Talvez a Espanha e a França estejam bem melhores do que a Argentina. Mas futebol a gente sabe como é que é, né? A Argentina que começou perdendo para a Arábia no primeiro jogo, né? E depois o time se recuperou e recuperou muito bem. Aqui a seleção do México, é o Show, que vai para a sua sexta Copa, assim como o Messi e o Cristiano Ronaldo. Aqui o México, para mim, que esse ano deve fazer uma Copa melhor, deve chegar um pouco mais motivado por conta da questão de ser um país sede. Aqui a seleção da Polônia, a Polônia que esse ano não está, destaque por Liva, Liva que já foi melhor do mundo uma ou duas vezes, se eu não estou enganado. Aqui a seleção da França, seleção fortíssima, né? Tanto em 18 quanto em 22 e agora em 26. A França que para mim vive nesse momento que o Brasil viveu entre 94 e 2002, assim, aquelas gerações assim de grandes talentos, de grandes jogadores, né, que você podia ter montado 2, 3, 4 seleções. O Brasil nessa época aí a gente poderia se dar o luxo de deixar uns caras de fora muito bons, né, ou por questões técnicas ou por questões disciplinares, né, de grupo, né. O Romário mesmo em 2002 ele estava muito melhor do que o Ronaldo em termos de números, em termos de atividade, né? E o Romário não foi levado por conta da personalidade dele, às vezes de não querer ficar no banco, ou de querer mandar mais aqui que poderia, né? Então aqui a seleção da França, né, não foi campeão por pouco. Acho que a França ainda era melhor do que a Argentina, né? Apesar da Argentina ter abrido 2-0 na final e ter deixado a França ter empatado. Né? Depois a Argentina fez 3-2, a França empatou e levou para os pênaltis. A Argentina ganhou nos pênaltis, foi impecável. O Messi foi impecável nessa Copa, pessoal. O Messi foi muito, muito, muito bom, assim como o Mbappé. O Mbappé é um cara muito, muito bom, né? Mas eu torci para a Argentina, como eu falei para vocês. Aqui o Benzema, ele não esteve nesse time, acho que ele foi cortado, não sei se por lesão. Acabou que esse álbum meu aqui não tem o kit de atualização, eu não comprei. O kit de atualização, que se eu não me engano, as figurinhas vêm em branca, até dá um destaque, assim, como, digamos assim, uma reposição, né? Uma troca, né? Fica marcado. E é uma pena, né, pessoal, você, perder uma figurinha com um craque igual o Benzema, se apesar de não fazer sentido ter ele no álbum, que ele não participou da Copa, sei lá, e colar alguma coisa por cima, eu acho uma pena. Griezmann, né, que agora acho que já não é mais convocado, não foi mais convocado. Esse Rabiot aqui ainda tá.
Seleção da França que tem muito bons nomes, sempre renovando e renovando para igual ou melhor. Aqui a Austrália, né, seleção sem grandes destaques, na minha opinião. Dinamarca também, para mim, sem grandes destaques, na minha opinião. Tunísia também, sem grandes destaques, na minha opinião. Aqui um comercial da FIFA, loja da FIFA, aqui também FIFA, e seus patrocinadores. Seleção da Espanha, né? Seleção da Espanha que já tinha um timaço aqui, né? Poderia ter feito uma Copa melhor, agora não me lembro quem eliminou a Espanha. Não me lembro quem foi que eliminou a Espanha. Espanha que sempre vem com grandes jogadores. Espanha que pela primeira vez, agora em 2026, vem com um time, com uma seleção com nenhum jogador do Real Madrid. Nenhum mesmo. Olha que curioso, né? Que interessante. Os espanhóis aí brilhando em grandes clubes europeus, além, né, dos clubes espanhóis, né? Real e Barcelona sempre gostaram muito de contratar grandes jogadores espanhóis, né? Trazer para a Espanha. Aqui vou dar destaque o Alba, que já era um veterano, Pedri, Rodri, né? Foi bola de ouro, Busquets, olha que meio campo, pessoal. Aqui a gente já começava a assumir, né? Jogadores como Xavi, Iniesta, né? E entrar aqui o Rodri e o Busquets. Espanha tem excelentes meias, Gavi, Morata ainda estava nesse time. Se eu não me engano, o Morata ainda está ativo ainda. Ferran Torres, né? Espanha que tem muita gente boa mesmo. Aqui a Costa Rica, Navas ainda estava no time, né? Destaque para ele. Aqui a seleção da Alemanha, né? Com sempre grandes jogadores, né? Kimmich, Miller, Marcos Reus, Sané, Werner, Gnabry, Hoffmann é marca de violão, hein? Goretzka, já estava aqui, entre outros jogadores, né, da própria seleção alemã. Rudin estava aqui também, Neuer, Ter Stegen, né, dois grandes goleiros, né? Alemanha que, depois do Neuer, todo mundo queria um goleiro alemão, né? Que o Japão, né, a seleção do Japão, né, que tem uma expectativa boa sobre o Japão, vem ganhando os bons amistosos aqui. Aqui a seleção da Bélgica, que já estava um pouco mais envelhecida na geração anterior, tinha sido semifinalista, né, na Copa de 18, que Lukaku, Hazard, De Bruyne, né, com bons nomes aqui, né, e o próprio Courtois, bons nomes aqui da Bélgica. A seleção do Canadá é uma seleção que talvez destaque para o Alphonso Davies, né, não me lembro de outro. Aqui Marrocos, né, destaque para o goleiro Bono, excelente goleiro. Marrocos que chegou nas semifinais, o próprio Hakimi, né, hoje no PSG, né, tem outros jogadores Marrocos que vem muito bem, talvez seja o melhor time de Marrocos em todos os tempos. Aqui a seleção da Croácia, né, que acabou eliminando o Brasil e perdendo para a Argentina nas semis. Ia ser Brasil e Argentina, né, pessoal? O Brasil passa da Croácia. Jogo na mão, faltando 5 minutos. Aí vai o pessoal lá para ataque, para fazer sei lá o que, chutar a bola. Aí o time desestruturado pega um contra-ataque, chuta a bola pro gol, desvia no zagueiro e mata o Alisson. Aí vai pros pênaltis, desequilibrado. Neymar, último batedor, nem bateu, botou o pessoal, sei lá o que. Enfim, não precisa contar de novo essa história. Aqui o Modric, né? Também jogou muito bem essa Copa, assim como a anterior. Era o líder do grupo. Aqui o Perisic, que ainda continua. Modric, que também continua no time. A seleção da Croácia. Aqui o Guardiola. Lembro dele tomando um drible do Messi. O Messi girando, né, deixando ele para trás. Ele estava jogando com uma máscara nesse jogo Argentina e Croácia. Aqui a seleção do Brasil, né? E aqui continuamos com Alisson, continuamos com Ederson, continuamos com Alexandre, continuamos com o Danilo. Éder Militão, que iria participar, está fora, lesão. Marquinhos, excelente zagueiro. Thiago Silva, também jogando, está em forma, pode ir ter. Casemiro, também bem ainda. Felipe Coutinho, né, que agora está praticamente final de carreira. Fabinho, esse aqui não precisa, mas obrigado, muito obrigado. Paquetá de volta. Antony, drible giratório em ceradeira também não está mais. Gabriel Jesus até que está bem, mas não participou do ciclo. Neymar, chegando aí no grupo, né? Acho que vai ajudar bastante. Rafinha tá muito bem. Richarlison, coitado, acabou perdendo destaque, perdendo espaço. Até fizeram um teste com eles e não deu certo. E o nosso querido Vini Júnior aí, talvez o melhor jogador nosso em atividade na seleção. Eu digo talvez porque futebol é assim, né, pessoal? Às vezes um mês o cara tá bem, no outro mês o cara dá uma caída, no outro mês outro tá bem. Então, futebol a gente tem o ciclo anual, tem um ciclo mensal, né?
E toda a Copa depende muito como as pessoas estão no momento, né? Mas a experiência conta também. E acho que o Neymar vai ser útil. Aqui é a seleção da Sérvia, né? Seleção da Sérvia, seleção da Suíça, seleção de Camarões, que esse ano também não tá, nem Camarões nem Nigéria, que sempre foram as duas principais seleções africanas para mim. Né? Uma Copa com tantos times, né? Com tantas seleções, uma pena Camarões e Nigéria ficar de fora. Portugal, né? Que aqui já tinha um bom time, com bons jogadores, né, pessoal? E é muito interessante isso, né? Um país com 10 milhões, 10, 12 milhões de habitantes, conseguir formar jogadores mentalmente, taticamente melhores, né, na média de todos nós, né? Eu acho que o problema está na nossa base, pessoal. Os jogadores são treinados a dar dribles bonitos, a chamar a atenção para ser vendido. E aqui em Portugal, os jogadores estão sendo treinados para poder fazer parte de um esquema tático consistente. Então hoje você pega, você não tem um outro Cristiano Ronaldo em Portugal, mas você tem caras de nível top, como o Bruno Fernandes, como o Vitinha não estava aqui, Vitinha é mais novo, o próprio Neves lá também não está nesse time, né? São dois grandes meias aí do PSG, meia marcador e meia criador. Os caras conseguem ter nível alto nessas duas questões aí, né? Que são treinados para poder fazer parte, né, taticamente de um grupo forte. Então aqui ainda temos o Cristiano Ronaldo, ainda temos, né? Aqui o Nuno Mendes também, um dos melhores jogadores. João Cancelo também muito bom. Portugal está muito bem servido, pessoal. Eu confesso que se eu pudesse pegar pelo menos uns 5 ou 6 aqui, seria titular da nossa seleção. Aqui a seleção de Gana. A seleção do Uruguai, né, com Cavani, com Suárez, Valverde já estava, Arrascaeta, né, Ronald Araújo, Godin ainda estava nesse time, Muslera, Poché, goleiro do Inter, Darwin Nunes, De La Cruz também do Flamengo, Vinha, muitos jogadores aqui no futebol brasileiro, né? Aqui é a Coreia do Sul, né, com destaque por Son. Esse álbum é muito bonito, né, pessoal? E aqui, museu, né, a linha do tempo, museu da FIFA, a linha do tempo, com as seleções que foram campeões aí desde 1930, começando pelo Uruguai, Itália, Uruguai, Alemanha, Brasil, Inglaterra, Brasil, Alemanha, Argentina, Itália, Argentina, Alemanha, Brasil, França, Brasil, Itália, Espanha, Alemanha, França e depois a Argentina. Aqui as figurinhas da Coca-Cola. Eu particularmente não acho essas figurinhas grande coisa. Acho que a Coca-Cola poderia ter lançado uma figurinha mais bonita, mais quantidade de figurinha. Eu sempre sou saudosista em relação aos food cards, né? E aí eu vejo essas etiquetinhas aqui, né? Praticamente um rótulo, igual ao rótulo da Coca. Então eu gostaria que a Coca lançasse, pelo menos aqui no Brasil, coisas mais, em parceria com a Panini, né? Mais exclusivas, mais bonitas, né? Coleções com mais quantidade de figurinha. Aqui a contracapa, também muito bonita. E é isso aí, galera. Gostei muito dessa Copa, apesar do Brasil mais uma vez não ter correspondido às expectativas, ter deixado a desejar. E uma falha bizarra, né? Perder um jogo na mão. Poderia ter acabado com o jogo, sei lá, alguém expulso, fazer cera. Aí os caras foram para fazer 2-0. Pô, que loucura, gente. Mas é isso aí, tomara que o pessoal tenha aprendido com essas últimas eliminações e que a gente possa fazer uma Copa. Eu não digo, sei lá, não é que tem que ser campeão sempre, mas que saia de um jeito assim, tipo, participando de uma final, de uma semi de forma disputada, né? Competindo, né? Como diz o Ancelotti. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Fui.